Gente, vamos tratar sobre exegese, amém? Exegese bíblica, né? Trava-língua aí. Vamos tratar sobre esse assunto na aula de hoje. Antes de entrar na aula de hoje, eu quero louvar a Deus pelo pessoal que adquiriram a apostila lá. A gente tratou, os irmãos que vão assistir depois, essa apostila é uma mistura daquilo que a gente já falamos aqui, a gente acrescentamos algum outro conteúdo, slides, que a gente também adicionou, e mais alguns outros conteúdos. Então, é uma ferramenta importante, vai te ajudar, vai te auxiliar. O objetivo da apostila não é dar estudos profundos, né? Não é esse. É dar uma base, é dar uma estrutura para que você possa se nortear acerca quando você for estudar a Bíblia, tá bom? Então, louvo a Deus por vocês. Quem ainda não adquiriu, adquira. Tá em PDF, você pode imprimir, você pode usar, estudar aí da maneira, o tempo que você quiser. E essa é a proposta. Muito obrigado a vocês. Então, faça essa indicação. Ficou um trabalho muito bom, visual, fácil de trafegar por ela. Então, que vocês possam aproveitar aí. Tá bom? Vamos à aula de hoje. Bíblia na mão. A gente vai fazer uma aula muito prática hoje. Tá? Essa é a proposta. Eu vou fazer uma indicação de 2 livros para vocês. Eu vou usar esses livros aqui e vou indicar para vocês esse livro. E a gente vai trabalhar aí 2 textos, né? 2 textos, então será uma aula muito prática, tá? Exegese bíblica, exegese bíblica, né? Qual que é o conceito? Qual que é o conceito e qual que é a importância e a pergunta que se faz? Como que eu posso fazer uma, né? Como que eu posso fazer uma? Então, o conceito na prática da exegese é você extrair do texto. Então, comece anotando isso como se fosse um ponto de partida. O conceito é extrair do texto. O conceito é arrancar do texto as informações que de fato o texto quer passar. A gente tem essa dificuldade com essas palavras e achando que é algo muito complexo, muito difícil, mas no nível básico da exegese, é justamente esse, é você arrancar do texto, é você extrair do texto, é você dar clareza ao texto. Esse é o conceito da verdadeira exegese bíblica, né? É diferente o significado da exegese do que é aí você coloca um ei. Tem gente que além de fazer exegese, ele faz ei, ele acrescenta no texto a sua ideia, né? Ele acrescenta no texto a sua ideia. Então, não é essa a intenção que nós temos ao estudar isso. É você extrair do texto. Lembra que acho que na primeira aula a gente falamos aos irmãos acerca do ler, do contexto, né? Todo texto bíblico você tem que analisar ele de forma contextual, né? Você não pode pregar um texto só fixado no texto. Você tem que analisar o contexto. Você tem que ver por que o autor quis dizer aquilo, né? É você tentar enxergar pro texto, com o olhar de quem está escrevendo ele. Então, aprender a fazer uma exegese é isso. É você tentar escutar a palavra do mesmo jeito que aquele que ouviu a inspiração, ele escutou, né? Então, isso é de fato. Agora, você pergunta, como é que eu faço isso na prática, né? Como que eu faço isso na prática? Então, a gente vai fazer isso, vamos fazer esse exercício na aula de hoje. O que você precisa para fazer uma boa
interpretação do texto, uma boa exegese do texto. O que você precisa? Então, você não precisa de... Não é algo muito mirabolante. Não, não é isso. Eu sempre disse a vocês aqui que na parte prática da teologia, o que você vai precisar é de uma Bíblia. Na verdade, você precisa de duas Bíblias, né? Você precisa de uma Bíblia com duas traduções diferentes. Então você pega aí uma Bíblia, eu vou recomendar uma que eu uso, então não vou fazer nada. Eu uso para meu uso pessoal na igreja onde eu vou, a King James. Ela tem uma tradução diferente da João Ferreira de Almeida, e eu tenho uma João Ferreira de Almeida, que é a que vocês, a maioria, usa nos púlpitos ou nas igrejas, né? Almeida Revista Atualizada ou Corrigida, como queiram. Então, o que você vai precisar para fazer uma boa leitura, uma boa interpretação e uma boa exegese do texto? Você precisa de duas Bíblias, né? Você precisa de uma Bíblia, uma com a tradução diferente da outra. Então eu tenho aqui duas Bíblias. O que você vai precisar para fazer também? Você precisa de um bom dicionário, né? Você precisa de um bom dicionário. Filha, pega para mim aquele livro que está ali embaixo, para mim. Eu vou pegar aqui, eu tenho um dicionário bíblico ou dicionário teológico, como queiram. Você precisa de baixo, isso. Você precisa de um dicionário e se possível, você precisa também de uma Bíblia de estudo com comentário, né? Com comentário, e aí existe uma vastas opções aí, pentecostal, aplicação, Shed, Genebra, tem várias, mas essas são as ferramentas para quem quer fazer uma boa leitura, para quem quer fazer um bom estudo, uma boa exegese bíblica. Você vai precisar basicamente dessas ferramentas. Duas Bíblias, traduções diferentes uma da outra. Por quê? Para você comparar os textos. Você vai precisar de um dicionário bíblico ou um dicionário teológico. E aí existem também vários no mercado. E uma Bíblia de estudo. Eu disse lá na primeira aula que eu não recomendo para quem não está familiarizado com essa questão de aprofundar um estudo bíblico, não vá à internet, não por enquanto, né? A internet é uma ótima ferramenta, é uma excelente ferramenta, mas você pode ficar naquilo que a gente chama de raiz, né? De raiz. Então, esqueça um pouco a internet, pegue essas ferramentas que eu estou indicando para você aqui, pegue elas com tempo. Por quê? Porque para você fazer um estudo desse, você vai precisar de tempo, né? E aí que é complicado, porque você demandar tempo para fazer isso, nem todo mundo está disposto. Essa é a grande realidade. Nem todo mundo está disposto a se privar de horas de lazer, de entretenimento, de estar fazendo outra coisa para gastar esse tempo estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Nem todo mundo tem essa disposição. Então, essa é uma verdade. E essa falta de disposição, essa falta, muitas das vezes, de interesse, tem gente que pergunta, mas para quê, né? Para quê? É só abrir a Bíblia, é só ler o texto. E aí o resultado disso é o que a gente vê por aí, né? Tem pessoas que estão sangrando o texto, né? Essa é a grande realidade. Tem pessoas que ao expor, ao pregar, ao ensinar, sangra de fato o texto. Ele está sangrando o texto. Ele está fazendo não está fazendo uma exegese. Ele está fazendo ele está impondo ao texto as suas experiências. Ele está querendo impor ao texto o seu sentimento, que é um grande perigo. Mas ele não está fazendo de fato uma exegese bíblica, né? Então, essa é a ferramenta. Na prática, isso é interpretar o texto. É você extrair do texto, é você arrancar do texto, é você dar clareza ao texto. E eu vou mostrar isso com duas passagens bíblicas, um no Antigo, o outro no Novo Testamento, do que é fazer uma exegese bíblica com as ferramentas que a maioria, ou a grande maioria, possui em casa, que são Bíblias. E eu recomendo que você procure ou
ou você adquira aí um dicionário bíblico, um dicionário teológico. Uma outra praticidade da exegese que ela nos alimenta, ela nos dá essa clareza, é ela tirar da nossa mente algumas ideias que muitas pessoas por muito tempo colocaram. Por exemplo, o que é não sangrar o texto? Não sangrar o texto é as pessoas parar de querer pregar que quem escolheu Saul para ser rei foi o povo. Saul foi uma escolha humana, né? Isso é falta de fazer uma exegese bíblica para entender que quem escolheu Saul para reinar foi Deus, né? Não foi o povo, não foi o povo, né? Fazer uma exegese é você prestar atenção no texto e parar de sangrar o texto, de dizer que o junco ou o cesto de Moisés lá ficou no rio Nilo, né? A mãe colocou na água, quando na verdade nem na água toca. Eu já vi, não estou falando, eu já vi pregador ensinando que o cesto de Moisés lá foi colocado no rio Nilo e além dele descer, ele subiu. Eu já vi pregando isso. E em igreja que alguns aqui fazem parte. Eu já vi. Eu estava lá, eu vi ele pregando. Que o cesto que Moisés nasceu, que Joquebede coloca ele, ela coloca ele no rio Nilo, e além da água, a água inverteu o curso natural. Além dela descer, ela subiu, foi parar lá na filha de Moisés, lá na filha do faraó. Isso é sangrar o texto. Porque o texto, na verdade, vai dizer que nem na água ele toca. Ele fica lá na margem do rio. Fica lá na margem do rio. Então isso é sangrar o texto. Por quê? Porque se tem, eu não sei se tem preguiça, eu não sei se tem outra coisa, ou gosta de mensagem. A gente vive uma geração do fast food, né? É comida pronta, rápida, mensagem rápida, né? Mensagem, se tem preguiça de pegar o texto, se demandar algumas horas para preparar uma mensagem. E aí vai e fala essas coisas. E tem gente que gosta, né? E tem gente que gosta. Então, o nosso intuito, seja com um, com dois, é que você, antes de ler o texto, analise, né? Antes de você ler o texto, você veja o contexto, vá pesquisar. Então, isso é fazer uma clara exegese, tá bom? Então, eu respondi aqui, será que eu posso fazer? Pode, né? Na verdade, todos nós somos, no nível básico, um exegeta. Todos nós somos. Por que eu digo no nível básico? Porque ser um exegeta no nível elevado requer uma outra situação que nenhum de nós aqui tem, né? Tomara que tenha, busque, mas nenhum de nós tem. Que um exegeta no nível alto, superior, ele conhece as línguas originais da Bíblia, o aramaico, o grego, o hebraico, fala fluentemente as línguas originais, conhece todas as terminologias do hebraico, do grego, né? Para vocês terem uma ideia, um exegeta no nível superior, ele não lê, ele não pesquisa traduções da Bíblia, ele faz a sua própria tradução. Então, não é essa a nossa proposta, não é que você se torne um exegeta de nível superior, mas você você pergunta, professor, como que eu sou? Quando você pega um texto e você lê o texto, quando você vai pregar um texto, você lê o capítulo inteiro, você lê o contexto, você, a partir desse momento, já está fazendo, você já está fazendo uma exegese, você é um. É claro que você não ninguém aqui não é mesmo. Então, essa, mas não é porque você não é um professor que tem influência no hebraico, no grego, que você não pode fazer. Não, você pode, você consegue, você deve fazer, tá? Então, aprendendo a fazer exegese é isso, aprender a fazer isso, é você ler cuidadosamente o texto. Ler cuidadosamente o texto, sem pressa, sem pressa. Aí você pergunta, professor, mas eu não sou pregador, eu não sou pregador, eu não ensino, eu não estou lá todo domingo, eu não estou lá, não, eu não estou, mas por que eu devo fazer? Eu volto novamente a uma das aulas que nós tivemos,
né? Essa aula acho que está na apostila, deve estar lá. É importante, por isso que você não adquiriu a apostila, adquira. É um investimento que você vai ter, mas voltando lá, um dos objetivos de fazer teologia, qual que é? É eu estar preparado para responder. Então, se eu não leio um texto cuidadosamente, se eu não leio um texto, se eu não faço as perguntas corretas para o texto, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma exegese. Eu estou extraindo do texto, eu estou dando clareza ao texto para depois eu fazer dele uma hermenêutica e depois eu fazer dele uma homilética e aí por diante. Vamos lá, eu não sei se vai fugir muito do assunto, mas o galo que cantou quando Jesus negou Pedro foi o galo animal ou era de algum instrumento? Não era um animal, né? O galo cantando ali era um instrumento que os soldados, na verdade, uma espécie de trompete ou trombeta que se tocava de madrugada na troca de turno dos soldados romanos que guardavam o templo. Então, galo cantar ali era que tinha lá em Jerusalém a porta do galo, né? E onde ficava esse é uma espécie de instrumento ou de sino que se lá tocava. Não era o galo, tá? Não era o galo, né? Pedro negou Jesus quando Jesus fala para Pedro antes que o galo, na verdade, era o sino do galo ou o cantar do galo que se dava no meio da madrugada para essa troca de turno dos soldados. Isso daí é a próxima coisa, Paulo, que eu vou falar, que toda vez que nós formos estudar a Bíblia, você precisa aplicar dois contextos, e eu vou explicar isso na prática. Anote isso, ao estudar a Bíblia, seja para pregar, seja para ensinar, ou seja para conhecimento, eu preciso aplicar nesse estudo dois contextos. Primeiro contexto, eu preciso aplicar o contexto histórico. Eu preciso aplicar o contexto histórico. É o primeiro contexto que eu devo aplicar no estudo histórico. Segundo contexto é o contexto literário. Então, são dois contextos. Contextos históricos, ou contexto histórico, e contexto literário. Todas as vezes que você abrir a Bíblia para estudar qualquer passagem, aplique, se preocupe com o contexto histórico. Se preocupe com o contexto histórico. Eu disse isso na aula de estrutura bíblica. Cuidado para você não... quando você vai ler, quando você vai pregar num ambiente profético, num ambiente de símbolos, você querer pregar isso de forma literal, né? Tome cuidado. É até algo engraçado aqui que eu vou falar, mas eu já vi gente, a gente anda por aí e nessas indas e vindas eu já ouvi cada coisa de você ficar olhando e dizer assim, isso, gente, não está na Bíblia não, mas ficar quieto. Então, eu já vi gente pegar lá no livro de Oséias e dizer que não tem perigo de um crente casar com uma prostituta, porque Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Eu já vi, não estou dizendo, falando que eu já vi. Então, é você pegar algo simbólico num ambiente profético e querer transformar isso em forma literal. Então, tome cuidado. Então, esses são os dois contextos. Contexto histórico. Primeiro, entenda a história. O que está por trás da história e depois você aplica o contexto literário. Mas eu já vou voltar para isso. Eu disse lá que eu ia falar acerca dos pais da igreja, né? Acerca dos pais da igreja. Vamos tratar acerca aqui rapidamente sobre os pais da igreja, quem eram os pais da igreja, e eu já volto. Hoje vai ser uma aula prática. Eu não vou assustar vocês hoje não. Deixa para as partes técnicas para outra semana. Hoje vai ser uma aula prática. Explicando, já falei sobre o que é exegese, extrair, arrancar, dar clareza. Vamos falar sobre os pais da igreja. Quem eram os chamados pais da igreja? E quais eram as linhas de interpretação dos pais, porque isso também é importante
E desse ponto, na próxima aula, eu vou pegar um gancho e a gente vai tratar de história. A questão dos pais da igreja, havia duas linhas de interpretação. Mas os pais da igreja estão divididos em 4 partes, né? Os pais da igreja estão divididos em 4 partes. Os primeiros pais da igreja, anote isso, é importante, isso é histórico. Os primeiros pais da igreja são conhecidos ou são chamados de pais apostólicos. Pais apostólicos, anote isso, pais apostólicos, ou seja, os primeiros pais da igreja foram conhecidos ou foram chamados como pais apostólicos. Tá? Esses são divididos em 4 categorias. Os pais da igreja, os patronos da igreja, são divididos em 4 categorias. E a primeira categoria é conhecida como pais apostólicos. Quem eram os pais apostólicos da igreja? Foram aqueles homens que andaram, que conheceram pessoalmente os apóstolos, né? Esses eram chamados de pais apostólicos. Foram homens que andaram com os apóstolos, que foram discipulados pelos apóstolos, que conheceram pessoalmente a Pedro, a João, a Paulo. Esses são chamados de pais apostólicos da igreja. Talvez o mais conhecido de todos, é Policarpo, né? Policarpo é chamado de pai apostólico. Por quê? Porque ele conheceu o apóstolo João, foi discípulo de João, ele era bispo ou pastor da igreja de Esmirna, que João passa. Então, esses pais da igreja, eles são conhecidos como pais apostólicos, Clemente de Roma, Hermes. Esses daí são conhecidos como pais apostólicos porque tiveram contato pessoalmente com os apóstolos de Jesus, tá bom? Então, essa primeira parte, ou essa primeira categoria, é chamada de pais apostólicos. A segunda é chamada de pais apologistas, ou apologestas, né? Ou pais defensores da igreja. Quem eram esses pais apologistas, né? Quem eram esses pais apologistas? Por que tiveram? Porque foram os primeiros homens a defender, né? A defender questões doutrinárias da igreja. Né? Por quê? Porque no primeiro século da igreja, lá pelo ano 120, 150, havia uma discussão por causa de um grupo pagão, um grupo herético chamado gnósticos. O que o gnosticismo pregava, ensinava? Duvidavam acerca da divindade de Jesus, né? Como que Jesus, sendo Deus, vem até a terra, se transforma em homem? Essa questão da matéria pelos gnósticos, que tinha a sua raiz na filosofia grega, e o grego ele tinha essa questão da humanização muito complexa. Então esse gnosticismo, eles combatiam muito a questão da divindade, da humanidade de Jesus. Então, com base nisso, se levantam os pais apologistas, né? Os defensores, os primeiros defensores da igreja, né? Nós temos aí nessa época Tertuliano, Justino, Agostinho de Hipona. Esses homens foram conhecidos como pais apologistas, né? Que defendiam a fé cristã. A terceira categoria são chamados de pais polemistas, né? Anote aí, pais polemistas. Quem eram esses pais polemistas e por que tiveram esse nome? Porque após essa fase desse combate à igreja, esse combate à doutrina, principalmente de Cristo, da humanidade de Cristo, a igreja começa a crescer. E aí começa a entrar problemas entre a própria igreja, dentro da igreja. Questões de dogmas, questões doutrinárias, mas não sendo combatida de fora para dentro, mas internamente dentro da igreja. E aí desse período se levantam esses pais polemistas da igreja, que levantam uma bandeira de defender os dogmas da igreja, né? Como a humanidade de Cristo, a doutrina da Trindade. Esses homens participavam de reuniões
que foram conhecidas como concílios da igreja, concílio de Nicéia, e aí por diante, esses homens vivem nesse período, né? Nós temos nesse período homens como Orígenes, como Cipriano. Esses homens eram conhecidos como pais polemistas da igreja. E por último, nós temos os pais teólogos. O que esses pais teólogos fazem? Eles pegam toda essa história que demora cerca de 200 a 300 anos e estabelecem aquilo que nós conhecemos até hoje como credo da igreja. Quem foi o responsável, quem foram os responsáveis por estabelecer os credos da igreja foram esses pais teólogos, né? Nós tivemos nessa época Agostinho, Teófilo, Atanásio. Esses homens foram responsáveis pelos credos da igreja: crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer no Deus Espírito Santo, crer na humanidade de Jesus, crer na ressurreição de Jesus, crer na volta de Jesus. Esses são os credos da igreja. Então esses pais da igreja são chamados de pais teólogos. Pais teólogos. Então, divididas em 4 categorias, quem foram os pais da igreja? Então os pais da igreja foram divididos em 4 categorias: pais apostólicos, pais apologistas, pais polemistas e pais teólogos. Esse período todo dura há cerca de 300 a 400 anos, né? Até a divisão da igreja, quando o cristianismo ele vai para um lado e surge nesse período de divisão, nesse período de brigas doutrinárias, surge aí o catolicismo, né? Lá para o ano 380 depois de Cristo, é onde surge o catolicismo. Por que é importante conhecer os pais da igreja e essas 2 linhas de interpretação? Por quê? Porque as 2 linhas que surgem desse período eram conhecidas, ou estavam 2 escolas, né? 2 escolas teológicas da época, nesse período. A primeira escola teológica, ela tinha base, ou tinha sede em Alexandria, no Egito. E a segunda escola teológica tinha base em Antioquia, na Síria. Essas escolas teológicas, elas divergiam entre si totalmente. A escola teológica de Alexandria, ela tinha, eu não vou explicar, não é o tema da aula de hoje, mas ela tinha como concepção interpretar a Bíblia de forma alegórica. Apenas de forma alegórica. Então, eles não tinham, lembra da regra de 3 de interpretação da Bíblia? Não. A escola de Alexandria, no Egito, era uma escola muito famosa, teológica, que tinha sua raiz na filosofia grega, de Platão, de Sócrates, aí por diante. Essa escola, ela defendia que a Bíblia ela não pode ser interpretada de outra maneira a não ser de forma alegórica. Que na verdade o que está escrito aqui não é isso. O que está escrito aqui é uma alegoria, que o significado disso daqui é outra coisa. Então essa era a primeira escola que surge primeiro. Para combater essa escola de Alexandria, cerca de 120 anos depois, surge uma escola, a escola de Antioquia, né? A escola de Antioquia, que tinha como o seu principal defensor Orígenes, né? Orígenes, um grande teólogo, conhecido como um dos pais teólogos, mas só que Orígenes ele tinha um outro problema. Ou essa escola de Antioquia, com sede em Antioquia, na Síria, tinha um outro problema. Eles interpretavam a Bíblia de forma literal. De forma literal. Até uma situação de Orígenes, esse grande teólogo, homem erudito, Orígenes, daquela época, ele foi responsável por escrever mais de 600 livros. Então, um homem totalmente erudito, escritor, defensor da fé cristã, levantou a bandeira contra esses grupos heréticos da época. Só que Orígenes, ele defendia que a Bíblia ela tinha que ser interpretada de forma literal. Então, quando a Bíblia diz lá, se o teu membro te faz pecar, arranca ele, corta ele fora. E vai dizer a história que Orígenes, ele decepou seus dedos da mão, porque ele interpretou a Bíblia de forma literal.
De forma literal. Então, se algum membro do seu corpo te faz pecar, arranca ele fora, porque é mais fácil você chegar no céu sem um membro do que você perder o céu. Então ele olhou para esse texto e interpretou de forma literal. Literalmente a história vai dizer que ele pega os dedos da mão e arranca, decepra os dedos da mão. E isso é uma linha de interpretação totalmente errada, né? Porque a Bíblia não é só literal, como também a Bíblia não é só alegórica, né? Existem aí outras interpretações da Bíblia. Então, é justamente essas duas linhas de interpretação e os chamados pais da igreja que eu queria passar para vocês aqui. A gente volta a tratar disso no outro tempo. Então, eu estou dentro da exegese bíblica, explicando a vocês que todos nós podemos, devemos e temos condições de fazer uma exegese bíblica, extrair do texto. Professor, como que eu faço isso, né? Como que eu faço essa tarefa? Como que eu consigo pegar essa e fazer isso de forma... Vamos abrir a Bíblia, né? Vai ser uma aula prática hoje. Já vou dar uma indicação de livros. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Vamos fazer na prática o que é uma exegese. O que é? Não adianta a gente só falar, vamos mostrar. Então eu vou trabalhar dois textos com vocês. Um no Antigo e outro no Novo Testamento. Bíblia. Pega aí. Pega a sua Bíblia, pega um lápis, pega uma caneta, pega uma marca-texto, pega o que você quiser aí, mas pega a sua Bíblia. Você que não tem o hábito de ler, de marcar a Bíblia, marca agora, não é pecado não. Né? Espero que o Danilo não esteja me ouvindo. Mas não é pecado marcar a Bíblia não. Marca, escreva nela aí. Vamos lá. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Eu já logo de cara, eu já vou aplicar a aula de estrutura bíblica. Lembra da epígrafe? A epígrafe não é inspirada, tá, gente? Epígrafe do texto não é inspirado. Então, logo quando eu olho, eu vejo a epígrafe diz o vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Na verdade, isso não é inspirado, porque a principal mensagem do texto não é falar do vaso, né? Não é falar do vaso. O vaso não é a principal mensagem. A principal mensagem que o texto me passa é os processos da casa do oleiro. Então, a epígrafe não é inspirada. Mas, vamos lá. Jeremias 18, né? Jeremias 18, palavra que veio do Senhor a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te ouvirei as minhas palavras. Ele desceu até o verso de número 6. Então pega aí a sua Bíblia e marca, vamos marcar ela. Marca aí, faz aí um círculo no versículo 1 e no versículo 2 da Bíblia, do capítulo 18, faz isso. Pega aí uma caneta, pega um caderno que tiver ao lado aí e faz isso. Circula aí, ó. Palavra que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu vou dividir assim, ó, bloco A, ou parte A. Divide aí, ó, versículo 1 e versículo 2. É a parte A. É a parte A do texto. Versículo 3, então desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando. Versículo 4, o vaso que o oleiro... Aqui eu vou dividir a parte B, ou a segunda parte. Tá? E o versículo 5 e o versículo 6, a parte C. Então divida. Quem vai estudar a Bíblia precisa ter esse hábito. Então, versículo 1 e versículo 2, versículo 3 e versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Se eu for dar um nome para cada chave dessa, eu vou dar da seguinte maneira. Versículo 1 e versículo 2 é chamada. Escreva aí chamada. É chamada. Por quê? Porque é Deus chamando Jeremias. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Então, chamada. Escreva aí chamada. Versículo 3 e versículo 4. Escreva aí processo, a parte B. Escreva
processo. E versículo 5 e versículo 6, escreva aí, conclusão. Conclusão. Então, eu preciso aqui entender, fazendo uma exegese do texto, eu preciso entender por que Deus está falando com Jeremias. É o chamado. É o chamado. Então, palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te. Ou seja, Deus está chamando Jeremias. Deus está chamando Jeremias. E todo chamado, ele tem um processo. Qual que é o processo do chamado? Palavra. Por quê? Porque o chamado de Deus vem por quê? Palavra. Palavra. Então, palavra que veio. Circule isso na sua Bíblia. Palavra que veio. Palavra que veio. Por quê? Todo o processo, ele vem primeiro pela palavra. Todo o processo de Deus primeiro vem pela sua palavra. Segundo, todo o processo de Deus vem pela mudança. Todo o processo de Deus vem pela mudança. Mudança de postura e mudança de ambiente. Então, ao versículo 1 e versículo 2, palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te, ou seja, muda Jeremias. Muda. Muda do quê? Muda de postura. Você está sentado, você está prostrado, você precisa levantar. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Levantar, mudar de postura. Descer a casa do oleiro, mudar de ambiente. Todo o processo de Deus, ele tem duas partes. Você tem que mudar de postura e tem que mudar de ambiente. Agora vai, hein? Não, eu vou falar de novo. Todo o processo de Deus, ele tem duas fases. Mudança de postura, mudança de ambiente. A palavra vem. O que a palavra produz? Mudança de postura. A palavra que não produz mudança de postura não é palavra. Palavra que não produz mudança de ambiente não é palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias. O que a palavra provoca? Mudança de postura. Ele está sentado, ele vai ficar de pé. Mudança de ambiente. Ele está de um lugar, ele vai para outro. Ele vai para a casa do oleiro. Então, aqui na introdução, no chamado, eu vou entender. Chamado de Deus na vida de alguém. Muda de postura. Muda de ambiente. Se a palavra que eu leio, se a palavra que eu prego, se a palavra que eu ensino, se a palavra que eu escuto, ela não me faz mudar de postura, ela não me faz mudar de ambiente, eu não estou escutando palavra. É hoje, hein? É aula prática, isso aqui é exegese. Anote aí, anote aí. Palavra. O chamado de Deus vem acompanhado da palavra. Toda vez que Deus te chamar para alguma coisa, Ele vai te chamar primeiro pela sua palavra. E toda palavra, ela tem que produzir mudança de postura. Fica de pé, Jeremias. Depois, muda de ambiente. Vai para a casa do oleiro. É isso que a palavra faz. Mas aí, a parte B do versículo, ela vai ter outra coisa. A parte A, o versículo 1 e o versículo 2 é introdução. Introdução, eu coloquei o nome de chamada. Só que aí depois vem o processo. Como que eu olho para o processo? Eu vou para o versículo 3 e o versículo 4. Ó, na casa do oleiro, ele trabalhava, ele tinha roda, né? Ele está falando de ambiente da casa do oleiro. Ele está falando da matéria-prima que o oleiro trabalha. O oleiro não trabalha com ouro. O oleiro não trabalha com madeira. O oleiro o oleiro trabalha com barro. É só com barro. O problema é que tem muita gente que se acha ouro, né? Deus não trabalha. A casa do oleiro não é lugar de ouro. A casa do oleiro é lugar de barro. Então, isso aqui é no processo. O processo me ensina que tem hora que eu não posso ser ouro. O processo me ensina que tem hora que eu não posso ser madeira. O processo me ensina que é só no barro. Ele só trabalha com barro. Então, eu estou analisando o texto. Eu não estou fugindo do texto. Então, na casa do oleiro tem um processo. Então, o vaso que ele estava fazendo, ele estava trabalhando. Na casa do oleiro tem um processo. Ele tem roda, ele tem barro, ele tem ritmo. Tudo isso eu vejo como? Eu vejo olhando para o texto. E por último,
E por último, na casa do oleiro, versículo 5 e o versículo 6. Eu coloco aqui como conclusão. Só que no versículo 5 está aqui escrito: e veio a minha palavra do Senhor. Por quê? Que no versículo 1, capítulo 18, versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias, ele começa o processo. Versículo 5, palavra do Senhor que veio a Jeremias, ele está terminando com o processo. Por que que no versículo 3 e no versículo 4 Deus não fala, não vem palavra do Senhor a Jeremias? Porque no processo Deus não fala, no processo ele trabalha. Processo não é lugar de Deus falar, Deus fala depois. Processo é o lugar de Deus trabalhar. Então, versículo 3 e versículo 4, eu não vejo Deus falando, mas eu vejo Deus trabalhando. Eu não estou vendo Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando. Eu não estou ouvindo Deus falar, não. Você pode não ouvir Ele falar, mas na olaria, a olaria não está fechada, Ele está lá. Ele está trabalhando. Porque Deus só fala no fim do processo, Deus não fala no meio. Deus, quando te chama, Ele fala no começo e Ele fala no fim, mas no meio Ele só trabalha, Ele não fala. Então, não reclame de processo, não reclame de processo. Processo com Deus é assim, fala no começo, fala no fim. E no meio do processo, Ele só vai trabalhar, vai ficar quieto. E você tem que prestar atenção e saber que você está na mão do oleiro. Meu Deus do céu. Para quem gosta de pregar, tá aí. Isso aí é mensagem. Isso aí é mensagem. Quer pregar, prega. Pode pregar. E aí no versículo 6, a Bíblia explica a própria Bíblia. Não poderei fazer, Jeremias, com esse vaso com a casa de Israel. Então Deus vai falar, na verdade aí eu estou fazendo menção à nação de Israel. Eu não preciso sangrar o texto. Eu não preciso impor ideia ao texto. Eu estou fazendo uma exegese. Eu estou aplicando o texto, eu estou contextualizando o texto, mas eu não fujo da ideia original do texto. A ideia original do texto é Deus falando à casa de Israel. Mas eu contextualizo o texto, mas eu não saio dele. Isso é fazer uma exegese do texto. Estou dividindo, ó. Eu dividi o texto. Então, perceba que fazer isso não é algo complexo. Vamos lá para outro texto? Vamos lá. Hoje eu estou inspirado hoje. Vai para o Novo Testamento. Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas. Capítulo 15. Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas. Capítulo 15. Versículo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz aí a parábola, a epígrafe diz a parábola do filho pródigo. Desconstrua isso, não é parábola do filho pródigo, porque pródigo não é o filho, pródigo é o pai. Ih, agora vai, hein? Eu vou falar de novo. Pródigo não é o filho, pródigo é o pai. O pródigo da parábola não é o filho, o pródigo da parábola é o pai. Não é o filho. A epígrafe não é inspirada. Tá valendo ela? Então vamos lá, melhor ainda, evangelho. Vamos embora. Desconstrua a ideia, parábola do filho pródigo. Pródigo aqui não é o filho. Eita, é hoje, hein? Pródigo na parábola é o pai. Mas antes disso, vamos fazer uma exegese do texto. Com calma, sem pressa. Vamos lá, capítulo 15, pega lá, ó, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11 do texto. Né? Olha o que diz o texto no versículo 11. E ele disse...
né? E ele disse, e continuou. Quem é que está dizendo aqui? É Jesus. Então, entenda que Jesus está falando aqui. É ele que está falando, ele não está contando. Então, é ele mesmo. Então, ele disse. Vamos aplicar aqui aquilo que nós colocamos agora. Primeiro, vamos aplicar na parábola do pai pródigo, vamos aplicar aqui o contexto histórico e o contexto literário. Você vai ver como que a percepção muda. Como que é mais fácil compreender um texto quando eu aplico no texto um contexto histórico e um contexto literário. Capítulo 15, versículo 1, eu preciso entender por que Jesus estava dizendo isso? Para quem que ele estava dizendo isso? Então essa é a pergunta. Lembra da regra da exegese? É eu fazer perguntas certas ao texto. Então quando eu olho para um texto desse, eu tenho que questionar por quê e para quem. Por quê e para quem? Todas as vezes que você for fazer uma leitura bíblica, faça essas duas perguntas. Por que que está escrito isso? Para quem que está escrito isso? Primeira coisa que você deve perguntar para o texto. Abrir a Bíblia. Por quê e para quem? Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando eu volto até o capítulo 15, o versículo 1, eu vou entender para quem que ele está dizendo isso. Então vá na sua Bíblia, capítulo 15, versículo 1, a primeira pergunta vai ser respondida. Para quem que ele está dizendo aquilo? E aproximaram-se dele os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este homem come e recebe pecadores. Então, a parábola do capítulo 15 é Jesus falando para os fariseus. É Jesus ensinando os fariseus, ou falando aos fariseus. Por que que ele estava falando aos fariseus? A Bíblia responde, porque Jesus comia com pecador. Então, analisando a Bíblia, eu vou entender, eu vou responder as duas perguntas. Por quê e para quem? Para quem que ele estava dizendo aquilo? Para os fariseus. E por quê? Porque Jesus estava vindo e comendo com pecadores. Então, na mente de fariseu, pecador não pode estar na mesa. Na mente de fariseu, pecador não pode se assentar na mesa. E aí, para esse tipo de gente, Jesus vai falar as parábolas do capítulo 15. Há um escritor chamado Clark Blomberg, né? Eu já vou indicar aqui esse livro, Pregando as Parábolas. Pregando as Parábolas. Esse escritor vai dizer que o capítulo 15 é o Evangelho dentro do Evangelho. É o Evangelho dentro do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho trata de alguém que estava perdido e foi achado. Então, o capítulo 15 é o Evangelho dentro do Evangelho. Mas por que que Jesus vai dizer isso? Porque Jesus está falando, primeiro, vamos lá, analise o contexto da parábola da ovelha. Da parábola da ovelha. Quem eram as 99? Quem eram as 99? E quem era a ovelha que se desgarrou? Então, no contexto do capítulo 15, eu vou entender, analisando de forma histórica, e de forma literária, que as 99 eram os fariseus. E a ovelha que se perde é o pecador. Esse é o real sentido. Eu estou aplicando a parábola no sentido original dela. As 99, fariseu, que já estavam no aprisco. Eles já estavam lá. Lembra do texto? Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Eram as 99. Só que aí ele sai do aprisco e ele vai buscar uma que estava perdida. Quem é que estava perdido? Eram os pecadores. Era a gente. E aí ele vai para a parábola da dracma, né? Quem era a dracma? É um colar. Ela perde uma. Só que ela não se conforma de ter perdido aquela dracma. E ela vai fazer o quê? Ela vai buscar a dracma. Mas as outras 9 estavam no lugar. E nesse contexto, ele vai aplicar a parábola do pródigo. Ou, segundo a epígrafe, do filho pródigo.
Então, só aqui eu analisei de forma contexto literário. Eu olhei para o texto, eu estou olhando para o texto, eu estou lendo todo o capítulo, e lendo todo o capítulo, eu vou entender por que ele vai dizer essa parábola, ou essas parábolas. Só que uma boa exegese, ela não pode ficar só no contexto literário. Eu tenho que aplicar o contexto histórico. E o contexto histórico, ele é importante para mim entender algumas coisas. Então vamos lá. O que significa a palavra pródigo? Né? A palavra pródigo significa aquele que gasta. Só que o outro significado da palavra pródigo é esbanjador, é generoso. Na verdade, quem esbanja aqui é o pai. O pai que esbanja. Quem esbanja na parábola não é o filho só. Quem esbanja mais que o filho é o pai. O pai esbanja amor. O pai esbanja graça. O pai esbanja misericórdia. É o pai que esbanja. Quem esbanja aqui na parábola não é o filho, é o pai. Por isso que pródigo no sentido, significado contextual, original, não é o filho, é o pai. Mas vamos lá, vamos analisar o contexto histórico. Vamos analisar, olha como muda a visão. Contexto histórico da parábola do capítulo 15. Quando o filho pede, segundo o contexto histórico, eu estou pegando uma parte histórica de uma cultura, quando o filho pedia herança ao seu pai, e o pai ainda vivo, era como se ele publicamente decretasse e queria que o seu pai morresse. Isso era desonroso. Isso era gravíssimo. Um filho pedia herança para o pai, enquanto o pai estava vivo, segundo a cultura judaica, a cultura do Oriente, isso era algo desastroso. Era a mesma coisa que publicamente ele falar, eu quero que o meu pai morra. Eu estou analisando o texto de forma histórica. Então, o filho chega no pai e fala, me dá a minha herança. De forma histórica, de forma de contexto histórico. O que ele queria dizer? Ele está publicamente falando, pai, tomara que o senhor morra. Tomara que o senhor morra. Eu desejo a sua morte, porque eu quero a minha herança. Então, de forma histórica, eu estou analisando. De forma histórica, de forma cultural. É um contexto. Eu estou pegando isso. E isso eu não acho na Bíblia. O que eu preciso? Eu preciso de ferramentas. Eu preciso de um livro. Eu preciso de um dicionário. Ferramentas que vão me auxiliar na exegese. A fazer uma boa exegese é isso. É olhar de forma literária a Bíblia, comparando as traduções, pegando um dicionário, mas também analisar de forma histórica. E para isso eu preciso analisar ferramentas que me dão isso. De forma histórica, eu vou entender por que porcos, né? Por que porcos? Por que ele vai logo, quando ele vai longe, que ele gasta tudo, que ele esbanja tudo? Por que ele vai logo comer? Porque para o judeu, a figura do porco era algo inadmissível. Um judeu jamais sacrificaria um porco no altar. Isso era imundo. Então, o contexto da parábola historicamente vai dizer, ele foi comer com os porcos. Por quê? Porque porco não ia no altar. Porco não podia ser sacrificado. Então, qual que é a ideia da parábola? A ideia da parábola é, longe da casa do pai, ele está longe do culto, ele está longe da adoração, ele está longe do ambiente em que a casa do pai proporciona. É alguém que pediu a morte do pai e, como consequência disso, ele não fica só longe da casa do pai, ele fica longe do culto, ele fica longe da adoração, ele fica longe do sacrifício. Analisando de forma histórica a parábola, estou pegando questão cultural. O que vai acontecer? Eu vou entender que esse mesmo autor, esse Clark Bromberg, ele vai dizer que o pai, ele podia, quando o filho fizesse isso, ele podia deserdar, fazer uma cerimônia pública, deserdando o seu filho, tirando o filho, anular a filiação dele.
Ele podia publicamente, quando o filho fizesse isso, anular a filiação daquele filho. Mas não é isso que o pai faz. Porque o pai é pródigo. Porque o pai é pródigo. Aí eu vou para um outro conceito. Eu vou de novo de forma literária. Olha na Bíblia. Pega na Bíblia. Na Bíblia, de forma literária, eu tenho aqui 3 animais, né? Eu tenho 3 animais. Olha aí, ó. Olha na sua Bíblia. Olha aí. Eu tenho 3 animais na Bíblia. Primeiro animal que eu tenho é o porco, né? Primeiro animal que eu tenho é o porco. Versículo 16. Versículo 16. Segundo animal que eu tenho um bezerro, né? Eu tenho um bezerro, versículo 23. Olha aí, circula bezerro cevado. Circula aí bezerro cevado. O que é bezerro cevado? Bezerro cevado é um bezerro que está engordando, né? Eu tenho aí o terceiro animal, versículo 29. Versículo 29, eu tenho um cabrito. Olha aí, ó, fazendo uma exegese. Eu tenho 3 animais no texto. Por quê? Porcos, eu tenho um bezerro cevado e eu tenho um cabrito. Primeiro animal, porco. Para quem que é o porco? O porco é para quem sai. Quem sai da presença do pai, ele vai viver com porcos, ele vai viver de forma imunda. Porque longe da presença do pai, só vive na imundícia. Mas aí eu tenho novamente um bezerro cevado. Por que um bezerro cevado? A pergunta que se faz ao texto é: por que o pai estava engordando o bezerro? Por que o pai estava engordando o bezerro? Por quê? Por quê? Me responda aí. Por que o pai estava engordando? Estava esperando quem? Estava esperando quem? Deixa pra lá. Terceiro, eu tenho um cabrito. Cabrito era do irmão. Ele queria um cabrito. Por quê? Isso é mentalidade de fariseu. O pai tem um bezerro cevado. E o irmão, ele quer um cabrito. Ele não tem. Olha a mentalidade do fariseu. Ele está na casa, ele está com o pai, mas não tem a mesma visão do pai. Porque isso é fariseu. Fariseu está na casa, porque o irmão mais velho ficou, ele está na casa, ele está no ambiente, mas ele não tem a mesma mentalidade do pai. Por quê? Porque é fariseu. Porque é fariseu. E eu vou mais além. Ele é tão fariseu que ele está na casa, mas ele não sabe nem o que acontece na casa. Eita. Porque a mentalidade do fariseu é essa. Ele está na casa, mas quando tem festa na casa, ele não sabe o que está acontecendo. Sabe o que ele sabe que acontece na casa? Desgraça. Eu não vou falar. Ele sabe quando tem disse-me-disse, ele sabe quando tem fofoca, ele sabe quando alguém cai, ele sabe quando alguém desvia. Mas quando alguém está fazendo festa na casa, ele não sabe. É fariseu. É fariseu. Fariseu só se alimenta da desgraça da casa. Ele não se alimenta. Por quê? Porque o versículo 30 vai dizer: e ele chegando, ele pergunta a um escravo. A pergunta que se faz: por que o irmão mais velho não perguntou para o pai o que estava acontecendo na casa? Ele pergunta para o escravo. Por quê? Porque ele não tem comunhão com o pai. Ele não se relaciona com o pai. Ele não tem... Meu Deus do céu. Está cheio de gente assim na casa. Ele está na casa, mas não se relaciona. Ele está na casa, mas não tem mentalidade. Ele está na casa, mas se alimenta da desgraça da casa. Ele está na casa, mas quando tem festa, ele está fora. E quando tem desgraça, ele está dentro. Cabrito. Ele só quer o cabrito. E aí, para mim encerrar, sai mensagem. Pode pregar, irmão. Dá para você pregar à vontade. E aí o texto vai dizer que quando o filho está voltando, por quê? Porque volta aqui é processo pessoal. Ele volta. E o escritor vai dizer que ele volta para o mesmo caminho, mas aí um problema. Olha o que diz o texto. Por quê? Porque segundo a cultura da época, um filho, quando fazia isso, se voltasse para casa, ele podia ser apedrejado.
Ele podia ser morto antes de chegar em casa. De tão desonroso que é. Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Contexto cultural. Contexto histórico. Contexto histórico. E aí, ele vai dizer, quando ele se levanta, quando ele toma atitude, o texto vai dizer, verso de número 21, verso de número 20, e levantando-se foi para o seu pai. Mas ele ainda estando longe. Quem é que estava longe? O filho. O filho estava longe, longe do caminho, mas o pai viu. Por quê? Ele estava longe da casa, mas ele estava no olhar do pai. Longe da casa, mas no radar do pai. Longe da casa, mas o pai estava de olho nele. Vocês não estão aí não, né? Eu vou até tomar um suco agora. Olha o texto, olha para o texto, olha para o texto. E o pai viu de longe, ou seja, está longe da casa. Ele não chegou na casa, mas o pai está vendo ele. Eita. É isso que fariseu não entende. Fariseu não vai compreender isso nunca. Como que está longe da casa vai estar no olhar do pai? Fariseu não vai entender isso nunca. Está longe da casa, mas o pai está vendo. E aí eu olho para dentro da casa. Dentro da casa o pai está engordando um bezerro, mas de longe o pai está vendo o filho. Aí. Pronto. Olha para dentro da casa, o bezerro engordando. Olha para longe. Não, eu estou vendo ele. E porque eu estou vendo ele, eu estou engordando o bezerro. Porque eu estou de olho nele, eu estou engordando o bezerro. Porque os meus olhos não saem. Ele está longe da casa, mas ele não saiu do meu radar. Ó, estou de olho nele. E aí, olha o contexto histórico. Olha o contexto histórico. Diz o texto, olha lá, verso de número 20. E o filho de longe disse, pai, pequei contra o céu. Meu Deus. Pequei contra o céu. Por que o filho... Aí eu vou para o contexto literário. Por que o filho vai dizer primeiro, pequei contra o céu? Por que ele vai dizer, pequei contra o céu? Primeiro. É o texto, ó. Chegando, pequei contra o céu e a tua vista, ou perante ti. Por quê? Porque quanto medo... Por que ele sai da presença do Pai? Porque faltou céu nele. Ele saiu porque faltou o céu. Toda vez que o céu faltar em nós, a gente sai da presença. Toda vez que não enxergar o céu dentro de nós, a gente sai da presença. É por isso que Paulo vai dizer, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, vocês são do céu. Aí tem gente que quer achar que ele é desse mundo, aí achando que é do mundo, falta o céu nele. Aí está na casa do Pai, mas está longe da presença do Pai, porque faltou céu. Meu Deus do céu. E aí, para a gente encerrar, o texto vai dizer que o pai, vendo ele de longe, ele vai ao encontro. Versículo 20, né? O pai viu e o pai corre. Por que o pai corre? Por que o pai não espera ele chegar em casa? Por que o pai vai correndo até ele? Por causa do contexto histórico, exegese. Contexto histórico, ele podia ser apedrejado no caminho pelos vizinhos. Então o pai vendo, o pai vai ao caminho e fala, não taca pedra. Estava longe, mas é meu filho. Ninguém taca pedra. Por quê? Porque é meu. Eu não vou esperar, eu vou porque eu sei que ele pode ser apedrejado, então eu vou ao encontro dele. O que é isso, professor? Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Misericórdia, ela não deixa eu receber aquilo que eu mereço. No caminho, o pai aplica misericórdia. No caminho, o pai aplica misericórdia. E na casa o pai aplica graça. Porque a misericórdia, ela não deixa eu receber aquilo que eu mereço. E a graça, ela me dá o que eu não mereço. Vocês não estão aí não. Tiver pesado, eu vou para Mateus capítulo 5.
Vamos falar de bem-aventurança. Aí a gente fica lá até amanhã cedo. Eu vou falar, misericórdia, ela não deixa eu receber aquilo que eu mereço. E a graça, na casa, ela me dá aquilo que eu não sou merecedor. O pai, o pródigo aplica no filho misericórdia e graça. Graça, misericórdia. Misericórdia, graça, misericórdia. E aí vai. Porque é isso que o pai faz. O pai é pródigo. Como pródigo, ele esbanja graça. Como pródigo, ele esbanja misericórdia. Eu não mereço, mas ele me dá. Eu merecia, mas ele não deixou acontecer. Pronto, aí eu estou pregando. Analisando historicamente e textualmente. Isso é exegese. Eu estou esclarecendo. Eu estou tirando do texto aquilo que o texto não mostra. Aí tem muita gente que fala, não, mas eu nunca vi isso. Eu já li o texto, sabe por quê? Porque lê de forma corrida. Não faz as perguntas corretas ao texto. O fariseu dentro da casa nunca vai entender isso. O fariseu dentro da casa, ele nunca vai compreender. Porque o fariseu não sabe o que é misericórdia. E o fariseu não acredita na graça. Fariseu não sabe o que é misericórdia. Por isso que tem muita gente. E eu tenho, olha, gente, eu tenho dificuldade de entender gente que vê Deus de maneira vingativa. Cuidado, tem gente que atribui o Deus da antiga aliança como sendo Deus vingativo. Cuidado, é uma ideia errada. Tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que não extraem do texto. Esse Deus vingativo precisa me explicar que Deus é esse, que não deixa eu receber o que eu mereço e ao mesmo tempo me dá aquilo que eu não sou merecedor. Porque é misericórdia, porque é graça. Fariseu não entende, fariseu quer vingança. Fariseu diz, vai ter que cobrar. Fariseu diz, Deus vai fazer. Ei, peraí. O pai é pródigo. O pai não é fariseu. O pai é pródigo. O pai esbanja. Dê mensagem aí, dá para pregar até quando vocês quiserem. Então, na aula de hoje é isso. A gente falou de exegese. Falamos dos pais da igreja, as particularidades dos pais da igreja, como que surgem. Falamos acerca das escolas teológicas até o ano 380, mais ou menos, de forma literal, de forma alegórica, e mostramos na prática a diferença que faz uma exegese. Não precisou de muito. Não precisou fazer muita coisa. Analisamos o texto com ferramentas que você pode ter. Então, eu indico para vocês, eu faço a mentoria para vocês desses dois livros. Primeiro, o livro do Gordon Fee, tá? Entende tudo o que lê, muito bom esse livro. Eu faço a mentoria hoje pregando as parábolas, tá? Adquiram, são livros que têm um valor de mercado relativamente baixo, tá? Eu faço essa é a de hoje. Outro dia, outra semana eu faço a outra mentoria, mas é isso aí, gente. Nós temos que aprender, não podemos ter preguiça, não podemos achar que isso não é necessário. O que acontece é que tem muita gente que quer pregar, tem muita gente que quer ensinar, tem muita gente que quer assumir, mas ele não tem o desejo. Ele não gasta o seu tempo fazendo isso. E aí o que acontece? A gente enxerga nos nossos púlpitos de nossas igrejas muita gente sangrando o texto. Sangrando o texto. Sangra o texto. Impõe no texto as suas emoções. Impõe no texto as suas experiências. E isso é um desastre. Isso é um desastre. A gente olha para o texto e diz, o texto não é esse. Não é essa a ideia central do texto, tá bom? Então, fazer exegese é isso. Eu trabalhei com vocês, na prática, dois conceitos hoje, de contexto histórico, contexto literário. Todo texto é importante você fazer isso, claro, em textos históricos, né? Não há necessidade de nós fazermos uma análise talvez histórica, fazer uma análise histórica
quando a gente está tratando de ambiente profético, por exemplo, né? Não precisa. Se você vai ler Apocalipse, tome cuidado, você talvez não precise, você vai ver lá que tem muita coisa que é simbólica, tá bom? Então essa é a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham anotado. Para quem prega, dei 2 mensagens aí, ó. Prega à vontade, prega mesmo, ensina mesmo, não tem problema nenhum. A gente não tem nada, nada é nosso, é tudo de Deus e vamos para cima, tá? Reforçando aos irmãos a questão do material de apoio, adquira, tá? Adquira, tem gente que já está imprimindo, tem gente que já está estudando, tem gente que já está falando que vai aplicar. Faça isso, gente. Faça isso. Material muito bom. A gente resumiu ali de uma forma muito prática acerca das linguagens da Bíblia. Nós falamos lá acerca do Pentateuco. Nós falamos lá acerca da questão de revelação, inspiração e iluminação. Tá? Tem tudo lá, tá? Tem tudo lá. Então adquira esse material. Tá? É um material de apoio, você pode usar ele, pregar com ele, pode deixar no celular, pode fazer o que você quiser. Realmente é uma ferramenta que vai te auxiliar justamente nisso. A nossa proposta nessas aulas, hoje eu dei 2 esboços aí, mas não se acostuma não, tá? Se acostuma não. Vocês também têm que cavar um pouco, né? Vai lá, pesquisa, faça isso, mas hoje eu quis mostrar na prática para vocês justamente a importância da exegese, tá? A importância e como que ela é diferente de como que ela é diferente nesse contexto, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, tá bom? Vamos agradecer a Deus por esse momento e semana que vem a gente está aqui de novo. Eu vou continuar provavelmente falando esse assunto, tá? Falando esse assunto, acredito que eu não vou sair desse assunto, eu quero dar uma continuidade de interpretação bíblica, de hermenêutica, porque eu penso que essa talvez é a parte mais importante da teologia prática. É importante conhecer história, né? É importante conhecer história, mas também é importante que o aluno também esteja familiarizado nessa questão da teologia prática, tá bom? Então, eu vou provavelmente continuar nisso, tá bom, gente? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus amado, Deus eterno, te louvo, te agradeço, que o Senhor possa continuar abençoando os teus filhos que participaram dessa aula, os que vão assistir depois, que o Senhor possa dar a eles graça, que o Senhor possa dar a eles vitória. Seja conosco, livra-nos de todo mal, livra, Senhor Deus amado, os teus filhos, a casa, a família, que eles sejam pessoas abençoadas, mas também que sejam abençoadores, que sejam, Senhor, instrumentos, ferramentas do Senhor, que o Senhor possa se utilizar de cada um de nós para que o seu reino ganhe, para que o seu reino seja conhecido. Muito obrigado por essa oportunidade, nós te louvamos, amém. Gente, obrigado, até semana que vem.